Ainda falando sobre o tema, o ministro Paulo Pimenta é designado por Lula como responsável pela reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Deve ser a reconstrução da carreira política, né, do Paulo Pimenta. Ele confessou que o governo federal está perdido no estado, portanto, não deve reconstruir muito sua carreira assim, não. Vamos acompanhar o que ele disse durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, na quinta-feira, 16. Pode soltar, produção. Então, hoje nós tivemos uma reunião com os prefeitos da região metropolitana e já estão sugerindo espaços semelhantes àqueles que existem no norte do Brasil, que recebem refugiados da Venezuela. Estruturas de barracas, visitadas pelo Exército, pelas Forças Armadas. Né? A UBRA está me ligando várias vezes hoje para eu ir lá. Eles querem me dizer que eles têm que tirar o pessoal que está lá, que 6.500 pessoas da UBRA. Então, os prefeitos já estão falando aqui de soluções de barracas, estruturas com apoio das Forças Armadas, saúde. Sim, cenário de guerra mesmo. Então, é uma questão muito complexa. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. Eu estou mais ou menos assim no Valdir, porque agora aparece um problema novo numa área. Né? Então, acho que nós tínhamos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Olha, é o Paulo Pimenta confessando que o governo Lula está completamente perdido na hora de lidar com a tragédia das chuvas e das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu vou destacar aqui a frase principal da declaração dele. A gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim no momento. Não era só sorrir para a câmera, como faz a Janja? Não, né? Tem um problema concreto. E o governo do PT tem uma dificuldade histórica de lidar com problemas concretos. Ele sabe lidar com propaganda, com marketing. Tanto que colocou o ministro da propaganda para gerir a crise das chuvas e das enchentes no Rio Grande do Sul. É óbvio que ele está perdido. Não tem gente qualificada para trabalhar. Aliás, fizemos publicação hoje em um antagonista, mostrando como diferente do governo Lula, o governo do Eduardo Leite escolheu um técnico para tratar dessa questão. Está aí fazendo um contraste. E, Graeb, a proposta do Paulo Pimenta é focar em uma área específica para ter um resultado concreto. Quer dizer, quem é que falaria uma barbaridade dessa numa situação de chuvas e enchentes, em que você tem que resolver todos os problemas, você tem que lidar com todos os problemas? Só um ministro da propaganda. Qual é o resultado concreto que o Paulo Pimenta quer oferecer? É a propaganda política. Vamos focar numa situação para a gente poder o quê? Comunicar um resultado. Porque quem sabe falando alguma coisa, ó, nesse ponto nós corrigimos isso aqui. Você tem uma peça publicitária para anunciar nas redes sociais. Parece que a publicação é essa. E aí vem esse momento que a gente deu risada no estúdio. Né? Você quer falar, Guilherme? Porque eu não tinha ouvido essa frase, não tinha me dado conta de tantas frases emblemáticas que ele falou. Fala, Guilherme. Que ele quer trabalhar numa área específica para ver se tem algum resultado, mas também não sabe qual. Também não sei qual poderia ser. Também não sei qual. Ele realmente... para não chorar, né? Ele realmente não sabe para onde se virar. Vai piorando assim, né? Você fala, tá perdido, mas daí então quero uma área específica, mas não sei qual. Parece que está fazendo um estágio no governo. Vamos corrigir o telhado de uma casa, talvez, né? Vamos tirar a goteira. Será que o governo do PT, o governo Lula, conseguiria ajustar ali uma goteira num telhado? Porque parece que ele está procurando algo pequenininho, assim, por onde começar. Já fizemos alguma coisa. Enquanto a população está lá submersa. Eu trouxe um balde. Vejam só, eu trouxe um balde, né? Olha só. Eu estava até conferindo aqui os cargos anteriores do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta não tem experiência como gestor público. Ele é um político de legislativo. Né? Primeiro grande cargo
que ele está assumindo no executivo é esse de ministro da comunicação. E, olha, foi jogado na situação mais complexa com que um gestor, mesmo experiente, poderia se deparar, que é uma situação de calamidade absoluta. Sistema de saúde em colapso, pessoas que perderam casa, negócios destruídos, gente, enfim, e ainda tá inundado, nem sequer se sabe ao certo qual é a dimensão verdadeira do problema. Um monte de coisa de infraestrutura que foi pro beleléu também, pontes, estradas, né? Ou seja, me entendam bem, eu não estou desculpando o Paulo Pimenta, mas é natural que alguém com o perfil dele se sinta assim. O que eu estou querendo dizer com isso é que o presidente Lula, responsável pela nomeação, também foi um irresponsável. Foi assim responsável como ele pela que aceitou, nomeação. em vez de Exato. confrontar o presidente e falar assim, ó, não entendo nada disso, né? Não posso, não tenho a capacidade necessária, não tenho os contatos necessários. Podia baixar nele, Graeb, aquele lapso do Dias Toffoli, aquele momento, foi um momento de sinceridade do Dias Toffoli no STF, quando ele falou assim, olha, confesso que eu não tenho condição de determinar qual é a quantidade de maconha, né, que seria tráfico ou seria para consumo, etc. Não entendo disso. Eu nunca pensei que fosse usar o Toffoli como exemplo para alguma coisa. É que uma vez ele fez isso, né? E o Paulo Pimenta, para não chamar daquele codinome, pelo qual ele também ficou conhecido, ele poderia fazer isso nesse momento. Diga, Greg. Podia, não, foi ótima lembrança, porque é isso mesmo. Dizer que não é capaz, que não está à altura dos acontecimentos, também pode ser um sinal de grandeza em algumas situações, né, Felipe? Um sinal de montanha. Um sinal de que, olha, eu não vou atrapalhar com a minha incapacidade, né? Pelo menos eu vou ficar fora do caminho de quem sabe fazer as coisas. Mas não, está lá dizendo, reconhecendo em público o seu atordoamento, né? E eu tenho certeza absoluta que ninguém que está ali lutando contra a água no Rio Grande do Sul se sentiu reconfortado ao assistir essa declaração. Certamente ficou mais perplexo e mais preocupado, né? Isso carimba a iniciativa de nomear o tal interventor, não gostam que seja chamado assim, mas enfim, o tal ministro extraordinário, carimba a iniciativa de nomear esta figura como sendo eleitoreira, né? Se tivesse sido um técnico, como fez o Eduardo Leite, um pouco melhor. Mas enfim, é terrível. E não foi ontem que aconteceu, não foi hoje. Não. Tem pelo menos 2 semanas, né, Greg, que começou. Bom, aí a gente pode até passar para uma segunda consideração que foi feita na edição anterior da Cruzoé, né, Felipe? Que é a absoluta falta de preparo de todo o Brasil, de todos os órgãos públicos, em todos os níveis, para lidar com calamidades causadas pela natureza. Inundação, deslizamento de terra, né, tornado, que de repente começou a acontecer no Brasil. Nunca acontecia. No ano passado teve tornado em Santa Catarina e teve tornado no Rio Grande do Sul também. Dependendo da intensidade desses bichos, a destruição pode ser enorme. Você vê isso acontecendo o tempo todo no Caribe, por exemplo, né? Ou seja, não há estudos climáticos, não há protocolos, não há equipes com a dimensão e o equipamento necessário, não há nada no Brasil. Está tudo atrasado, tudo atrasado. Começaram a fazer alguns diagnósticos, mas
para esses diagnósticos. E assim, a previsão é que o diagnóstico acabe daqui a algum tempo, daqui a 2 ou 3 meses. No final do ano, pela lógica do serviço público, alguém vai pegar esse diagnóstico e vai falar, será que a gente faz assim? Né? Não dá tempo, não dá para agir nessa velocidade. Então, a gente tem que considerar isso também. É um descaso absoluto com o tema, que não vem de agora, mas que alguém precisa se levantar e falar, opa, vamos fazer. E ninguém também. Está todo mundo muito centrado na resposta ao desafio imediato, que é o do Rio Grande do Sul, mas não dá para fazer Chega uma hora que não dá para você ir fazendo as tarefas uma a uma. Você tem que dar o start em várias coisas ao mesmo tempo. Eu não vi o start nesses trabalhos de prevenção, adaptação e tal. Ninguém está falando nisso por enquanto, né? Porque não tem nem a medida preventiva, nem a medida de socorro preparada para uma situação como essa. Quer dizer, você tem um incêndio no seu prédio, você tem um corpo de bombeiro, teoricamente, dentro do seu bairro ou num bairro próximo, para ele chegar a tempo. Agora, e quando o bairro fica submerso? E quando você tem uma enchente? O que acontece? O que o poder público pode fazer nesse momento? É isso que a gente está questionando aqui. Parece que não há qualquer tipo de estrutura. Então, para você começar esse planejamento, depois que a cidade, o Estado, está com tantas enchentes, num estado de calamidade pública, é muito complicado. É isso que sinaliza a declaração do Paulo Pimenta. Eles não sabem por onde começar, querem procurar um problema pequeno para começar, mas você não tem nenhuma garantia de que aquele problema pequeno vai ser resolvido, que vai ter uma série de resoluções em seguida de outros problemas. Você não tem norte, porque não há uma construção, não há um planejamento, não há uma estrutura preparada para reagir a esse tipo de calamidade. E isso que é absolutamente lamentável, principalmente quando a gente pensa nas taxas exorbitantes de impostos que são pagas no Brasil, Greg. E veja, quando eu digo que assim, é preciso começar a pensar nas coisas, não uma depois da outra, mas ao mesmo tempo, eu estou me referindo ao seguinte, o Rio Grande do Sul terá de ser reconstruído, certo? Mas não pode ser reconstruído da forma errada. Porque se for reconstruído da forma errada, nas mesmas áreas de risco, com o mesmo tipo de, enfim, construção, ou com a falta de diques e construções necessárias, sei lá, eu não sou especialista nisso, mas esses governantes que estão à frente da resposta já deviam ter chamado também. Só completando a sua frase que você não completou, se isso acontecer, pode cair tudo de novo. Exato, exatamente. Pode ficar sob enchente, pode ficar alagado tudo de novo, não deu em nada. Quer dizer, reconstruir de uma maneira diferente, com as medidas protetivas que não existiam. Assim, a gente está pior do que a estaca zero. Tá pior do que a estaca zero. É grave a situação e a declaração da autoridade mostrou isso, e a gente vai mostrar agora, Grebe, uma outra declaração. Quer fazer um complemento? Só uma observação final, né? Esse tipo de preparação para fazer melhor, fazer diferente, é o que você vê em lugares que são atingidos historicamente por catástrofe. As casas nos Estados Unidos, em regiões que sofrem tufão, são feitas de madeira, de um certo jeito, justamente prevendo a possibilidade da destruição. Os prédios no Japão são feitos com amortecedores, com um monte de coisas ali, porque tem terremoto. Exato. O Brasil começa a ter que como agora nas áreas onde teve tsunami. Exato. É isso, né? O Brasil precisa pensar nisso também, mas ninguém sequer levantou a bandeirinha. Mas você falou que a declaração do Paulo Pimenta certamente não deixa ninguém reconfortado. Imagine com essa declaração do chefe dele, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver qual foi a medida que ele propôs como chefe de governo, como chefe do Poder Executivo, para solucionar esse problema. Pode soltar, produção. E quero agradecer aos prefeitos, pedir a Deus que não chova mais essa semana, pedir a Deus que a água evapore, que escoe logo. Aquela cidade que não tiver escoamento, a gente vai tentar ajudar com as bombas para que possa
devolver água para o Rio e depois, quando tiver tudo resolvido, nós vamos voltar ao Rio Grande do Sul para agradecer aquilo que vocês fizeram de mais extraordinário, que foi a solidariedade do povo brasileiro, mas sobretudo do povo gaúcho, com as pessoas que foram vítimas da enchente. Quer dizer, o presidente da República diz que vai pedir a Deus que não chova, Graeb. Essa é a medida que ele tem para oferecer. E é uma frase malandra, porque é uma forma de você culpar as chuvas. É uma forma de praticamente ele terceirizar a responsabilidade para Deus. Sim. Né? O Lula, ele é capaz de fazer isso, né? E ele fez. Ele terceirizou. Ele, enfim, empurrou, ó. A culpa é dele, ele coloca até em Nosso Senhor. A culpa é do Senhor, né? Não pode. Não pode invocar os poderes transcendentais nessas horas. Tem que trazer a coisa para o chão e para o terreno onde os homens trabalham. E os homens que foram eleitos para se preocupar com coisas desse tipo, né? Tá tudo errado. Pois é. Aliás, viralizou aqui o nosso corte do Papo Antagonista, está com mais de 120 mil visualizações. Lula divide o povo até na tragédia, né, que a gente analisou em tempo real, a produção separou rapidinho, logo que ele falou, a gente já estava ao vivo, sobre haver negros no Rio Grande do Sul, né, haver pessoas pretas. É um momento completamente inoportuno para fazer qualquer tipo de divisão, quer dizer, a enchente arrasta brancos, pretos, pessoas de todas as cores, de todas as etnias, de todas as religiões, de todas as orientações sexuais, etc. Quer dizer, as declarações do Lula em momentos sensíveis, talvez elas não sejam nem muito diferentes dos outros momentos, mas é que elas, pelas circunstâncias, ainda se agravam, né, Gra? Elas soam ainda mais bárbaras. Como as declarações dele sobre as guerras, né? Sobre a guerra em Gaza, sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, são sempre ainda mais difíceis de se digerir. Você fala, olha, nossa, é o presidente da República falando esse tipo de coisa. Muito bem, a gente ainda tem pauta sobre a SECOM de Paulo Pimenta. Pois é, ele comandou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, antes de assumir esse novo cargo, né? Agora ele é o interventor, né? Ou algo assim. Interventor, né? E lembrando que à frente da SECOM, o petista foi criticado por usar o combate à fake news como pretexto para calar críticos do governo Lula sobre a atuação no próprio Rio Grande do Sul.